O que acontece quando um erro de julgamento momentâneo, um lapso de segundos, leva a um segredo tão perigoso, tão profundo e sombrio, que ameaça destruir absolutamente tudo que você construiu ao longo de uma vida inteira? Naquela noite chuvosa e fria na nossa casa de campo em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, eu não abri apenas a porta do meu quarto, eu abri a verdadeira caixa de Pandora. E quando meu enteado entrou, a verdade que eu tentava esconder com todas as minhas forças estava à beira de ser revelada, mudando para sempre e de forma irrevogável a trajetória das nossas vidas. Aquilo não foi apenas um erro banal do cotidiano, foi uma bomba relógio armada e pronta para explodir a qualquer instante. Eu não esperava que houvesse mais ninguém em casa naquela noite específica. A casa, uma mansão antiga e espaçosa cercada pela Mata Atlântica, estava mergulhada em um silêncio sepulcral, fracamente iluminada pela luz suave e amarelada de apenas alguns abajures espalhados pelos corredores, enquanto a chuva do lado de fora batia suavemente, mas com insistência contra as grandes janelas de vidro da sala de estar. Eu havia servido para mim mesma uma taça generosa de um vinho tinto encorpado, um rótulo caro que guardávamos para ocasiões especiais, e me acomodei na privacidade e no conforto do meu próprio quarto, o que naqueles dias de rotina exaustiva, era um prazer raro e muito valorizado. A solidão tem uma maneira peculiar de se aproximar de fininho, rastejando pelas sombras, e te atinge em cheio quando você menos espera, não é mesmo? O meu marido, Roberto, havia viajado para mais uma de suas intermináveis viagens de negócios para São Paulo, algo a que eu já estava mais do que acostumada depois de tantos anos de casamento. Ele era um homem focado no trabalho, e a nossa casa muitas vezes parecia apenas um hotel de luxo para ele. Mas desta vez eu não estava apenas me sentindo solitária, eu estava inquieta, ansiosa de uma forma profunda e perturbadora que eu não conseguia descrever com palavras exatas. Era uma dor surda, um vazio no peito que nenhum nível de autocontrole ou meditação conseguia acalmar. Portanto, tomei uma decisão extremamente pessoal e íntima para tentar preencher aquele vazio esmagador, mesmo que fosse apenas por um breve e efêmero momento de distração. Eu mal havia começado a relaxar, deixando a tensão dos dias escorrer pelos meus ombros, quando ouvi um som muito fraco e abafado vindo do outro lado da porta de madeira maciça. No primeiro instante, tentei convencer a mim mesma de que era apenas o vento forte da serra sacudindo as velhas esquadrias das janelas, ou talvez a própria estrutura da casa antiga se acomodando com a queda brusca de temperatura. Mas então o som se repetiu mais claro e inconfundível. Passos. O meu coração deu um salto no peito e começou a bater descompassado, mas eu respirei fundo e tentei me acalmar, dizendo a mim mesma que não era absolutamente nada com que eu devesse me preocupar. O meu enteado, Gabriel, havia mencionado casualmente mais cedo que sairia para beber com alguns amigos no centro da cidade. Então não havia o menor motivo lógico para acreditar que ele voltaria para casa tão cedo, especialmente com aquela tempestade se formando. E no entanto, o meu sangue gelou nas veias e eu congelei completamente ao ouvir a voz dele, baixa, rouca, mas aterrorizantemente próxima. Mariana, você está bem aí dentro? O pânico tomou conta de cada célula do meu corpo em uma fração de segundo. O quarto estava quase totalmente escuro, exceto pela luz azulada e trêmula que emanava da tela da televisão. Eu tateei desesperadamente os lençóis e os travesseiros em busca do controle remoto, tentando desligar o aparelho o mais rápido possível, mas as minhas mãos trêmulas e suadas me traíram, falhando miseravelmente na urgência do momento. O som que vinha da televisão, um som inconfundível e profundamente condenatório, ecoou pelo quarto, parecendo 1000 vezes mais alto do que antes. Mariana, a voz dele chamou novamente, desta vez soando ainda mais perto, encostada na madeira da porta. Antes que eu pudesse formular qualquer frase coerente, antes que eu pudesse encontrar as palavras certas para mandá-lo embora e pedir que esperasse lá embaixo, a maçaneta girou e a porta rangeu ao se abrir. Eu não havia trancado a porta. Um erro estúpido, um descuido fatal. Ele ficou parado no batente da porta, com os olhos castanhos arregalados em um choque absoluto e surpresa genuína. Por um longo e agonizante momento que pareceu durar uma eternidade, nenhum de nós dois moveu um único músculo, ambos presos em uma teia invisível e sufocante de choque, vergonha e constrangimento. Eu não sabia exatamente o que esperava da reação dele. Talvez que ele virasse o rosto imediatamente, que desse uma risada nervosa, ou talvez que dissesse algo áspero e saísse batendo a porta. Mas em vez disso, eu vi na expressão do seu rosto algo completamente diferente, algo que me desarmou por completo. Curiosidade. Uma curiosidade crua e palpável.
Eu achei que algo estivesse errado, ele murmurou, a voz falhando levemente. O olhar dele disparava freneticamente entre o meu rosto em pânico e a tela da televisão, antes de desviar os olhos rapidamente para o chão. A culpa não é minha, eu gaguejei, sentindo meu rosto queimar como se estivesse em chamas. Não é o que parece. Mas, é claro, era exatamente o que parecia. O meu rosto ardia de vergonha enquanto eu tentava desesperadamente encontrar uma desculpa esfarrapada, uma justificativa qualquer, mas as palavras simplesmente se recusavam a sair da minha garganta seca. A tensão no quarto era quase palpável, sufocante, como uma corda fina e áspera esticada ao limite máximo, prestes a arrebentar a qualquer segundo. Finalmente, depois do que pareceu uma vida inteira de silêncio constrangedor, ele pigarreou, limpando a garganta, e murmurou em um tom quase inaudível: eu vou deixar você em paz. Quero dizer, eu já vou descer. Mas ele não foi embora imediatamente. Em vez disso, ele permaneceu ali por mais um longo e pesado segundo, os olhos fixos em mim, como se estivesse fisicamente incapaz de se afastar, como se uma força magnética o prendesse àquele momento. E foi exatamente naquele instante preciso que algo fundamental e irreversível mudou entre nós. Não era mais apenas vergonha ou constrangimento de ser pega em uma situação íntima. Era um entendimento silencioso, uma comunicação não verbal e profunda de que nenhum de nós dois jamais esqueceria o que acabará de acontecer ali. Quando a porta finalmente se fechou com um clique suave e eu fiquei sozinha novamente, o silêncio do quarto pareceu ensurdecedor. Eu fiquei sentada na beirada da cama, imóvel, ainda segurando a taça de vinho com tanta força que os meus nós dos dedos estavam brancos. O meu coração continuava martelando contra as minhas costelas, não mais de medo ou pânico, mas de algo muito mais profundo, mais obscuro, algo a que eu não conseguia, ou não queria dar um nome. Naquela mesma noite, enquanto a chuva continuava a castigar a casa, eu repeti para mim mesma dezenas de vezes que aquilo havia sido apenas um erro, um acidente infeliz de percurso, uma coincidência desastrosa. Mas no fundo da minha alma, na parte mais honesta de mim mesma, eu sabia que não era verdade. Algumas fronteiras invisíveis, uma vez cruzadas, já não podem ser restauradas ou ignoradas. E aquele momento no quarto foi apenas o começo de tudo. Quando Gabriel voltou a morar conosco, há alguns meses, eu esperava que ele fosse o mesmo garoto contido, distante e um pouco rebelde que eu havia conhecido muitos anos atrás, quando Roberto e eu nos casamos. Naquela época, ele era apenas um adolescente lidando com a separação dos pais. Mas agora, aos 25 anos de idade, ele definitivamente não era mais um menino. Ele havia se transformado em um homem. Ele havia adquirido uma confiança silenciosa, um charme natural e despretensioso que eu nunca havia notado antes. Ele havia crescido, seus ombros estavam largos, sua postura era firme. E embora eu repetisse para mim mesma como mantra que notar essas características físicas e comportamentais nele era profundamente errado e inadequado, eu não conseguia evitar sentir uma pontada de consciência, um arrepio na espinha, toda vez que ele estava por perto. Essa consciência aguda da presença dele se intensificou e se enraizou em mim após o nosso encontro desastroso no quarto. Não era apenas o constrangimento persistente de saber que ele me viu em um momento de extrema vulnerabilidade. Era a lembrança vívida do olhar nos olhos dele. Aquela curiosidade, aquela hesitação, como se algo no que ele viu o intrigasse com a mesma intensidade com que o chocava. Eu passei os dias seguintes o evitando como se ele fosse uma doença contagiosa. Eu fugia para a cozinha e começava a limpar coisas que já estavam limpas sempre que ouvia os passos pesados dele descendo a escada, ou fingia estar extremamente ocupada cuidando das plantas no jardim de inverno quando ele entrava na sala. Mas Gabriel, por outro lado, parecia absolutamente determinado a quebrar aquele gelo e dissipar a tensão que pairava sobre nós como uma nuvem escura. Uma noite, enquanto a chuva fina típica de Petrópolis voltava a cair, ele bateu levemente no batente da porta da cozinha. Eu estava lavando a louça do jantar, perdida em meus pensamentos caóticos. Oi, ele disse, com a voz suave, encostando-se casualmente no batente da porta com os braços cruzados. Eu não queria te assustar daquele jeito na outra noite. Eu não tirei os olhos da espuma branca do sabão na pia de inox. A água morna escorrendo pelas minhas mãos era uma distração muito bem-vinda, algo real e tangível para focar a minha atenção. Está tudo bem, eu murmurei, a voz um pouco trêmula. Eu deveria ter trancado a porta. Foi um descuido meu. Você não precisa se explicar para mim, ele disse rapidamente, dando um passo para dentro da cozinha. Quero dizer, todo mundo tem o direito à sua própria privacidade. Houve uma pausa longa e carregada de significado,
o som da água corrente preenchendo o silêncio, antes que ele adicionasse em um tom mais baixo e íntimo. Mas você parecia chateada. Você parecia triste. Você está bem, Mariana? A pergunta me pegou totalmente desprevenida. Fazia anos, literalmente anos, desde que alguém me fazia essa pergunta de forma genuína, realmente perguntando, como se a minha resposta importasse de verdade, como se importassem com o que eu sentia. Roberto estava sempre ocupado demais com as planilhas, as reuniões de diretoria e as viagens internacionais, e eu, ao longo do tempo, havia aprendido a arte de esconder os meus verdadeiros sentimentos, as minhas frustrações e as minhas tristezas atrás da fachada impecável da esposa perfeita, a anfitriã sorridente. Eu estou bem, eu respondi rápido demais, quase na defensiva, mas depois suspirei e suavizei o tom de voz. Obrigada por perguntar, Gabriel. Ele assentiu com a cabeça, mas não se moveu 1 milímetro. A presença física dele parecia preencher cada centímetro quadrado daquela cozinha espaçosa, e eu pude sentir a textura do ar entre nós mudar drasticamente. O ambiente se encheu de algo não dito, algo elétrico e perigoso. A tensão não se dissipou com a conversa, pelo contrário, ela se instalou de forma silenciosa, insidiosa e constante. Durante as semanas seguintes, Gabriel e eu entramos em um ritmo estranho, uma dança invisível de aproximação e recuo. Ele estava mais atencioso do que nunca. Enquanto Roberto continuava ausente, Gabriel se oferecia para ajudar com as pequenas tarefas da casa, trazia as compras pesadas do supermercado, consertava uma torneira que pingava no banheiro de hóspedes, ou simplesmente sentava comigo na varanda dos fundos em silêncio, observando o sol se pôr atrás das montanhas cobertas de verde. Uma daquelas tardes, enquanto dividíamos uma garrafa de vinho branco gelado na varanda, sentindo a brisa fresca do fim do dia, ele me surpreendeu com uma pergunta direta. Você nunca se sente sozinha, Mariana? Eu congelei, a taça de cristal parada a poucos centímetros dos meus lábios. O que você quer dizer com isso? Eu perguntei, tentando manter a voz neutra. Eu quero dizer que o meu pai está sempre fora, sempre trabalhando, e parece que você fica aqui, isolada, sem ninguém para conversar de verdade. As palavras dele atingiram um nervo exposto, um lugar sensível dentro de mim que eu nem sabia que ainda existia. Isso não é verdade, eu respondi, soando muito mais defensiva e ferida do que eu pretendia. Gabriel deu de ombros, o olhar dele fixo no meu, firme e inabalável. Eu só estou dizendo que eu estou aqui. Se você precisar de alguém para conversar, ou para não conversar, apenas para fazer companhia, como você preferir. Havia algo profundamente desarmante na honestidade crua dele. Não era pena, não era condescendência, era compreensão. Era como se ele enxergasse através da minha armadura. E então, aconteceu de novo, tarde da noite. Eu havia descido as escadas descalça para pegar um copo de água na cozinha, incapaz de dormir, e encontrei Gabriel sentado no sofá da sala de estar, iluminado apenas pela luz suave e oscilante da televisão no mudo. Ele levantou os olhos quando eu entrei no cômodo. A expressão no rosto dele se suavizou instantaneamente ao me ver. Não consegue dormir? Ele perguntou a voz baixa na quietude da casa. Eu balancei a cabeça negativamente. Não muito. A insônia atacou de novo. Quer se juntar a mim? Ele ofereceu, batendo levemente no espaço vazio do sofá ao lado dele. Eu hesitei, o meu instinto gritando para que eu voltasse para o meu quarto, mas no fim, a solidão falou mais alto, e eu me sentei na poltrona de couro em frente a ele, mantendo uma distância segura. No início, o silêncio entre nós era confortável, familiar, mas então ele pegou o controle remoto, desligou a televisão, mergulhando a sala na penumbra, e se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, olhando diretamente nos meus olhos. Aquela noite, ele começou, a voz não passando de um sussurro rouco. Eu me tesei imediatamente, sentindo o pânico voltar. Gabriel, por favor, nós não precisamos falar sobre isso. Já passou. Talvez não precisemos, ele concordou lentamente. Mas eu não consigo parar de pensar naquilo. Eu não consigo tirar aquela cena da minha cabeça. A minha respiração falhou, presa na garganta. Gabriel se levantou lentamente, cruzou o espaço que nos separava e sentou-se na beirada da mesa de centro de madeira rústica, ficando a poucos centímetros de distância de mim, tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele e o cheiro do seu perfume amadeirado. Eu não estou tentando fazer você se sentir desconfortável, ele sussurrou, os olhos buscando os meus com uma intensidade avassaladora. Mas eu tenho quase certeza de que você também está sentindo isso. O peso das palavras dele pairou no ar entre nós, inegável, denso e absolutamente aterrorizante.
Eu abri a boca para protestar, para repreendê-lo, para dizer a ele que ele estava completamente louco e errado. Mas a verdade me traiu. A minha própria respiração ofegante me traiu. Eu não conseguia mais negar a atração magnética que estava nos puxando. Aquela noite chuvosa marcou a primeira vez que nós cruzamos a linha que separava o aceitável do proibido, a família da ruína. Não foi algo planejado, não foi lógico, não foi racional, mas naquele momento pareceu a coisa mais inevitável do mundo. Os dias que se seguiram se transformaram em um borrão vertiginoso, uma névoa de momentos roubados, toques apressados nos corredores e promessas sussurradas no escuro. Nós repetíamos para nós mesmos, em uma tentativa inútil de aliviar a culpa, que aquilo era apenas um caso passageiro, uma aventura efêmera, algo sem importância para preencher o vazio das nossas vidas. Mas quanto mais tempo passávamos juntos, entrelaçados na cama quando a casa estava vazia, mais difícil se tornava fingir que aquilo não era algo muito mais profundo e perigoso. Gabriel me via de uma forma que eu não me sentia vista há muitos anos. Ele me fazia sentir viva, vibrante, desejada e bonita. Mas com cada toque secreto, com cada olhar prolongado e carregado de desejo durante o café da manhã, o risco aumentava exponencialmente. Roberto estava programado para voltar para casa em algumas semanas. E embora fossemos extremamente cuidadosos, trancando portas e apagando mensagens, a tensão constante do segredo começou a cobrar o seu preço, desgastando os nossos nervos. Uma tarde, quando estávamos voltando de uma caminhada secreta por uma trilha isolada perto do Parque Nacional, fomos pegos de surpresa por uma visita totalmente inesperada. Letícia, a ex-namorada de Gabriel. Ela estava parada na varanda da nossa casa, com os braços cruzados sobre o peito e uma expressão indecifrável no rosto. Um sorriso astuto e malicioso brincava nos lábios pintados de vermelho dela. Gabriel, ela arrastou o nome dele, a voz carregada de ironia. Quanto tempo não nos vemos? O olhar afiado dela disparou na minha direção, demorando-se em mim, no meu cabelo levemente despenteado e no meu rosto corado, por um segundo a mais do que o necessário. Eu senti um calafrio de puro terror descer pela minha espinha. Letícia, o que você está fazendo aqui? Gabriel perguntou, a voz dura, lutando para conter a irritação evidente. Eu só pensei em passar para dar um oi, ela disse com uma voz doce e falsa, embora a expressão fria nos olhos dela traísse as suas verdadeiras e venenosas intenções. Eu tenho pensado muito em você ultimamente. Enquanto ela falava, os olhos dela continuavam a se mover entre nós dois, analisando a nossa linguagem corporal, a distância entre nós, e eu soube, com uma certeza nauseante que de alguma forma, ela havia percebido. Aquele foi o início exato da nossa ruína. A presença de Letícia era uma ameaça iminente que nenhum de nós dois havia previsto, e a astúcia dela provou ser muito mais afiada do que imaginávamos. Ela tinha um talento natural e perverso para cavar onde não era chamada, para farejar segredos. E logo, ela começou a fazer perguntas incômodas, perguntas cheias de duplo sentido que nem Gabriel nem eu queríamos ou podíamos responder. À medida que os riscos aumentavam, a tensão dentro da casa se tornava insuportável. Enquanto eu tentava desesperadamente manter a fachada de uma vida normal, de uma madrasta dedicada e uma esposa à espera do marido, as rachaduras na nossa mentira começavam a se tornar visíveis. O reaparecimento de Letícia destruiu qualquer ilusão de equilíbrio que tínhamos. Ela afirmava que a visita havia sido espontânea, um impulso, mas eu podia sentir o cálculo frio e calculista por trás de cada palavra que ela pronunciava, por trás de cada olhar de soslaio que ela lançava na minha direção. Os olhos dela se demoravam em Gabriel por um momento a mais do que o normal quando ela achava que eu não estava olhando, e no sorriso dela havia uma ponta de crueldade que soava como um aviso claro. Gabriel e eu tentávamos agir com naturalidade, como se a presença dela não nos afetasse em nada. Nós dizíamos a nós mesmos, no escuro do meu quarto, que ela era apenas uma distração irritante, um fantasma do passado que não tinha nenhum poder sobre a conexão intensa que estávamos construindo. Mas ainda assim, a chegada dela colocou em movimento uma engrenagem destrutiva. Uma semana depois da visita de Letícia, Roberto me ligou de São Paulo para avisar que a sua viagem de negócios seria estendida devido a complicações em uma fusão de empresas. A voz dele no telefone soava distante, fria, muito mais focada nos problemas corporativos que ele precisava resolver do que na mulher que o esperava em casa. Eu só devo voltar daqui a 2 semanas, talvez 3, ele disse de forma casual, como se estivesse informando sobre a previsão do tempo. Eu disse a ele para se cuidar, para não trabalhar demais.
O meu tom de voz era calmo, medido e perfeitamente ensaiado, embora por dentro eu estivesse sendo consumida por uma mistura tóxica de culpa esmagadora e um alívio doentio. Naquela mesma noite, uma tempestade violenta desabou sobre Petrópolis. A chuva caía em torrentes pesadas e furiosas, tamborilando com força contra o telhado de telhas e as janelas de vidro. Em algum lugar não muito distante, um trovão estrondoso fez a casa tremer, e a energia elétrica piscou 2 vezes antes de apagar completamente, mergulhando a imensa casa em uma escuridão absoluta. Eu tateei no escuro até encontrar algumas velas na gaveta da cozinha, acendi-as e tentei me acomodar no sofá com um livro, mas os meus nervos estavam à flor da pele. Foi quando ouvi a voz de Gabriel vindo do andar de cima. Mariana? Você está bem aí embaixo? Eu estou bem. Eu gritei de volta, a voz ecoando na casa vazia. Só estou tentando não tropeçar em nenhum móvel no escuro. Momentos depois, o feixe de luz branca da lanterna do celular dele iluminou a escada de madeira. Quando ele desceu e se aproximou de mim, o rosto dele estava banhado pelas sombras projetadas pelas velas. A companhia de energia elétrica mandou uma mensagem dizendo que pode levar várias horas para consertar a rede, ele disse, guardando o celular no bolso. Você se importa se eu ficar aqui embaixo com você? Eu hesitei por uma fração de segundo. Claro que não, se você não se importar com a luz fraca das velas. Ele deu um sorriso de canto de boca. É muito melhor do que ficar sentado sozinho no escuro lá em cima. Acabamos sentados no chão da sala de estar, sobre o tapete felpudo, dividindo um cobertor grosso de lã enquanto a tempestade rugia com fúria do lado de fora. Gabriel foi até a cozinha e trouxe uma garrafa de uísque envelhecido e 2 copos. Nós dois passávamos a garrafa um para o outro, deixando o líquido âmbar queimar nossas gargantas e o calor do álcool suavizar o frio da noite e a tensão dos nossos corpos. Você já parou para pensar no que estaria fazendo da sua vida se não estivesse aqui? Ele perguntou de repente à voz baixa, misturando-se ao som da chuva. Eu franzi a testa, olhando para o copo nas minhas mãos. Como assim? O que você quer dizer? Eu quero dizer, se você não tivesse se casado com o meu pai. Se você não estivesse trancada nesta casa enorme o tempo todo, esperando por um homem que nunca está presente. A pergunta me atingiu como um soco no estômago. Eu não estou trancada, eu disse na defensiva, embora as minhas próprias palavras soassem vazias e falsas até para mim mesma. Gabriel ergueu uma sobrancelha, o olhar penetrante. Ah, não está. O meu pai nunca está aqui. Você passa os dias sozinha. Você não parece feliz, Mariana. Você não sorri de verdade há anos. Eu não sei, eu confessei, a voz embargada, sentindo as lágrimas ameaçarem cair. Eu acho que você merece muito mais do que isso. A voz dele era incrivelmente suave, cheia de uma ternura que me desarmou. O meu coração se apertou dolorosamente com as palavras dele. Eu queria gritar, dizer a ele que ele estava errado, que eu estava perfeitamente satisfeita com a minha vida luxuosa e vazia, mas assim que eu abri a boca, a verdade crua e dolorosa transbordou. Eu não sei o que eu faria, eu admiti, as lágrimas finalmente escorrendo pelo meu rosto. Às vezes, quando a casa está muito silenciosa, eu penso nisso. Como seria a minha vida se eu tivesse feito escolhas diferentes, se eu tivesse seguido a minha própria carreira? Mas agora isso não importa mais, não é? Esta é a minha vida. É tarde demais. Gabriel se inclinou para mais perto, o rosto a centímetros do meu. A expressão dele era suave, mas os olhos queimavam com uma intensidade feroz. Não precisa ser assim. Não é tarde demais. O ar entre nós ficou denso, pesado, carregado com a mesma tensão elétrica que fervia sob a superfície há semanas. Eu deveria ter parado aquilo ali mesmo. Eu deveria ter me levantado, dado boa noite e ido para o meu quarto trancar a porta. Mas em vez disso, eu me deixei ser puxada pela gravidade do desejo dele. Quando a mão quente dele tocou meu rosto, enxugando uma lágrima, eu não recuei. Eu me inclinei para o toque. Nos dias que se seguiram à tempestade, os nossos momentos roubados se tornaram cada vez mais audaciosos e imprudentes. Gabriel e eu começávamos a encontrar desculpas esfarrapadas para sairmos de casa juntos. Uma ida rápida à feira de produtos orgânicos no centro. Uma caminhada por uma trilha isolada nas montanhas. Não era apenas a emoção do perigo, a adrenalina de estarmos juntos em segredo. Era a forma como ele olhava para mim, como se eu fosse a única coisa que realmente importava no mundo inteiro. Era a forma como ele prestava atenção quando eu falava, como ele valorizava as minhas opiniões. Ele me fazia sentir viva, vibrante, de uma forma que eu não sentia há décadas. Uma tarde, nós acabamos em um pequeno e charmoso café nos arredores da cidade, longe dos lugares que costumávamos frequentar.
O lugar estava quase vazio, com cheiro de café torrado e bolo de fubá, e nós nos sentamos em uma mesa escondida no canto mais escuro. Os nossos joelhos se tocavam por baixo da mesa de madeira. Eu sinto como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa, eu disse, mexendo distraidamente o café na xícara com uma colherzinha. Gabriel inclinou a cabeça, estudando meu rosto com adoração. Por que você diz isso? Porque isso não é quem eu sou, eu disse em um sussurro culpado. Eu não sou o tipo de mulher que faz esse tipo de coisa, que trai o marido, que se envolve com o enteado. Ele esticou o braço por cima da mesa, cobrindo a minha mão trêmula com a dele, quente e firme. Talvez você seja. Talvez você só não soubesse disso até agora, porque nunca teve a chance de ser você mesma. Eu queria desesperadamente acreditar nele. Mas Letícia não havia terminado conosco. Gabriel havia dito a ela em uma mensagem de texto seca que nós éramos apenas família, que não havia absolutamente nada acontecendo entre nós e que ela estava imaginando coisas. Mas ela não acreditou em uma única palavra. Uma noite, quando eu voltei do supermercado com sacolas cheias, encontrei o carro dela, um modelo esportivo vermelho, estacionado de forma agressiva na frente da nossa casa. Eu entrei pela porta da frente com o coração na mão e a vi sentada no sofá da sala de estar, de frente para Gabriel. A voz dela estava alterada, aguda e estridente. A acusação pingava de cada sílaba que saía da boca dela. Você está mentindo para mim, Gabriel. Ela gritou. Eu vejo isso na sua cara. Letícia, você está agindo de forma ridícula e histérica, Gabriel disse em um tom calmo, mas extremamente firme, tentando controlar a situação. Quando eu entrei na sala, os olhos dela dispararam na minha direção, cheios de ódio e triunfo. Você faz parte dessa sujeira, não faz? Ela perguntou, apontando o dedo com unhas compridas na minha direção. O que diabos está acontecendo entre vocês dois nesta casa? Eu senti como se as paredes da sala estivessem se fechando ao meu redor, esmagando os meus pulmões. A tensão no ambiente cresceu até se tornar algo fisicamente insuportável. Gabriel não respondeu imediatamente, e eu sabia perfeitamente o que aquele silêncio pesado significava. Era apenas uma questão de tempo até que o nosso castelo de cartas desmoronasse. Eu comecei a refletir em pânico sobre a vida confortável e segura que eu estava colocando em risco, e se tornava cada vez mais difícil justificar as nossas ações inconsequentes. E apesar de todo o medo, eu sabia que não conseguia parar. A ameaça de Letícia pairava sobre as nossas cabeças como uma nuvem negra e carregada de tempestade. Ela não tinha provas concretas, não tinha fotos ou vídeos, mas os instintos afiados dela e a sua audácia a tornavam uma ameaça real e letal. E Gabriel, o meu doce e ingênuo Gabriel, achava que simplesmente ignorá-la faria com que ela desaparecesse magicamente das nossas vidas. É só conversa fiada, Mariana. Ela está blefando, ele me garantiu uma noite, colocando o braço protetoramente sobre o encosto do sofá enquanto estávamos sentados lado a lado, assistindo à televisão sem prestar atenção. Não é só conversa fiada, Gabriel. Eu disparei, a voz aguda de pânico afastando-me do toque dele. Você não viu a expressão no rosto dela quando ela foi embora. Ela sabe, Gabriel. Ela tem certeza. E ela está procurando uma maneira de nos destruir e expor tudo para o seu pai. E o que você quer que eu faça? Que eu pague a ela? Ele perguntou, a frustração crescendo na voz dele, mas diminuindo tão rápido quanto surgiu. Ele suspirou pesadamente e passou a mão pelos cabelos. Eu vou lidar com ela, Mariana. Eu prometo a você. Eu resolvo isso. Mas eu não estava nem um pouco convencida. Letícia não era o tipo de pessoa com quem se pudesse lidar facilmente, ela era rancorosa e vingativa. Antes que Gabriel pudesse sequer tentar cumprir a sua promessa de resolver a situação, o destino nos pregou uma peça cruel. Roberto voltou para casa inesperadamente 3 dias antes do previsto. Eu estava na cozinha, preparando um chá para acalmar os nervos, quando ouvi o rangido característico da porta da frente se abrindo, seguido pelo som inconfundível dos passos pesados e firmes dele no hall de entrada. O meu estômago revirou violentamente. Gabriel estava no andar de cima, no quarto dele. E embora não houvesse nada de explicitamente incriminador acontecendo na casa naquele exato momento, a simples proximidade física dos dois homens sob o mesmo teto fez o meu pulso disparar a ponto de me deixar tonta. Mariana? Roberto chamou. A voz dele soava rouca e cansada da viagem. Eu forcei a mim mesma a respirar fundo, engoli o pânico seco na garganta, enxuguei as mãos trêmulas em um pano de prato e me virei para encará-lo, forçando o sorriso mais convincente que consegui. Ele entrou na cozinha, vestindo seu terno impecável, e colocou a maleta de couro executiva perto da porta. O rosto dele parecia mais envelhecido e exausto do que o normal.
As rugas de preocupação ao redor da boca e dos olhos pareciam mais profundas. Você não me avisou que voltaria mais cedo, eu disse, caminhando até ele e dando um beijo frio em seu rosto. A reunião de fechamento do contrato terminou mais rápido do que eu esperava, ele respondeu de forma monossilábica, correndo os olhos cansados pelo ambiente da cozinha. O Gabriel está em casa? A pergunta repentina me pegou totalmente desprevenida. Roberto quase nunca demonstrava qualquer interesse genuíno pelas idas e vindas do filho. Acho que ele está lá em cima no quarto dele, eu disse com a voz mais cautelosa e neutra que consegui produzir. Roberto soltou um grunhido de reconhecimento e foi até a geladeira para servir-se de um copo de água gelada. Eu vi o carro da Letícia estacionado na rua outro dia, quando eu estava chegando de táxi. O que isso significa? Eles voltaram? O meu coração errou uma batida, parando por um segundo inteiro, mas eu fiz um esforço sobre-humano para manter a minha expressão facial completamente neutra e desinteressada. Eu não a vi. Talvez ela tenha passado aqui para conversar com o Gabriel sobre alguma coisa que ficou pendente do namoro. Roberto assentiu com a cabeça, bebendo a água, e não insistiu no assunto. No entanto, a simples menção do nome de Letícia por ele deixou um gosto amargo e metálico de pânico na minha boca. Letícia não demorou a dar o seu próximo passo. Uma noite, quando Roberto havia saído para um jantar de negócios com investidores locais, eu voltei para casa depois de uma caminhada rápida para espairecer e a encontrei sentada nos degraus da varanda da frente, esperando por mim como uma predadora. Os braços dela estavam cruzados sobre a jaqueta de couro, e os olhos brilhavam com uma malícia perigosa. Nós precisamos ter uma conversinha, Mariana, ela disse com uma voz fria e nivelada, como se soubesse que tinha o controle absoluto da situação. Eu pensei em ignorá-la, em passar direto e trancar a porta na cara dela, mas a postura firme e desafiadora dela me disse claramente que ela não iria embora sem um confronto direto. O que você quer, Letícia? Eu perguntei, parando no pé da escada, lutando para que a minha voz soasse firme e inabalável. Ela deu um sorriso de escárnio. Direto ao ponto. Eu gosto disso. Ela fez uma pausa dramática, saboreando o momento, e então adicionou, eu quero o Gabriel de volta. As palavras dela foram cortantes e intransigentes, e eu já podia adivinhar exatamente aonde aquela conversa iria parar. O que quer que esteja acontecendo entre vocês dois, ela continuou, o tom de voz pingando veneno, isso não vai durar muito tempo. É nojento. Então, por que você não sai do caminho de uma vez e deixa ele voltar para mim, que sou a mulher certa para ele? Eu soltei uma risada amarga e sem humor. O Gabriel é um homem adulto, Letícia. Ele é perfeitamente capaz de tomar as suas próprias decisões. O sorriso dela se alargou, revelando os dentes. Claro que ele é. Mas como você acha que o Roberto se sentiria se descobrisse sobre o pequeno acordo sujo de vocês? Ou o resto da sociedade de Petrópolis, os amigos do clube, se formos pensar bem? A minha garganta se fechou, sufocando o ar. Você não faria isso, eu sussurrei, o pânico finalmente transparecendo na minha voz. Ela se levantou lentamente e se inclinou na minha direção, o cheiro do perfume doce dela invadindo o meu espaço. A voz dela caiu para um sussurro ameaçador. Apenas uma pequena mensagem de texto anônima. Uma foto sugestiva aqui. Um comentário ali. E a sua vidinha perfeita, o seu casamento de fachada e o seu dinheiro vão desmoronar como um castelo de areia. Naquela mesma noite, trancada no quarto de Gabriel, eu contei tudo a ele, chorando desesperadamente. Nós temos que detê-la, eu disse, andando de um lado para o outro no quarto. Se ela contar para o seu pai, tudo estará acabado para nós dois. Ele vai me destruir, e vai deserdar você. Gabriel assentiu, a mandíbula travada de raiva. Eu vou falar com ela amanhã cedo. Eu vou fazê-la entender que acabou. Mas quando ele voltou do encontro com ela no dia seguinte, no final da tarde, o rosto dele estava pálido como cera e os punhos estavam cerrados com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela não vai recuar, ele disse, a voz embargada de desespero. Ela quer dinheiro, Mariana. Muito dinheiro. O meu estômago deu um nó doloroso. Quanto? Eu perguntei, temendo a resposta. 50 mil reais, ele respondeu, olhando para o chão. Ela diz que esse é o preço pelo silêncio dela. Nós não podemos dar esse dinheiro a ela. Eu gritei em pânico. Se pagarmos agora, ela vai simplesmente voltar daqui a um mês pedindo mais. É chantagem. Gabriel se jogou na cama, fervendo de frustração e impotência. Então o que você sugere que a gente faça, Mariana? Porque eu não tenho mais nenhuma ideia. Eu não tinha uma resposta. O desespero tomou conta de mim. Sem saber a quem recorrer, eu decidi procurar a minha melhor amiga, Camila. Ela era uma mulher perspicaz, inteligente, advogada e extremamente engenhosa.
E embora eu odiasse profundamente a ideia de arrastá-la para o meio daquela sujeira e daquele escândalo, eu não via absolutamente nenhuma outra saída. Quando nos encontramos em um café discreto e eu contei toda a verdade a ela, os olhos dela se arregalaram em total incredulidade por trás dos óculos de armação grossa. Mariana, ela disse lentamente, enfatizando cada sílaba. Você tem a mínima ideia do tamanho do buraco em que você se meteu? Eu não planejei nada disso, Camila. Eu disse, as lágrimas de frustração e medo transbordando e borrando a minha maquiagem. Simplesmente aconteceu. Eu me sinto viva com ele. Ela suspirou pesadamente, tirou os óculos e esfregou as têmporas. Certo. O que está feito, está feito. Vamos pensar com a razão agora. A Letícia é um problema sério, mas ela não é invencível. Ninguém é. Tem que haver alguma coisa, algum podre no passado dela que possamos usar contra ela. E como Camila previu, havia. Usando seus contatos, Camila cavou fundo no passado de Letícia e descobriu um rastro de dívidas não pagas, fraudes em cartões de crédito e um recente e abafado problema com a polícia envolvendo extorsão de um ex-chefe. Armada com essa informação explosiva, nós elaboramos um plano meticuloso para virar o jogo contra Letícia, forçando-a a recuar e desaparecer das nossas vidas para sempre, ou enfrentar a cadeia. A guerra estava apenas começando. E eu estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger o segredo que agora definia a minha existência.